pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse jogo da velha, que é 2 em 1. É o jogo da velha e também vira uma bolsinha para que a gente possa guardar as nossas frutinhas do jogo. Então, aqui está o nosso tabuleiro. E aí, fechando, ele tem os botões aqui de pressão. A gente fecha aqui nas laterais e vira uma linda bolsinha para carregar as peças do jogo. Olha que graça. E aí é só guardar as pecinhas. Vocês podem utilizar agora para o Dia das Crianças, que já está chegando, já está próximo, para fazer para vender, lucrar bastante com esta bolsinha e também fazer para as crianças próximas a você, que com certeza você vai fazer uma criança feliz. Ela fica muito fofa. E é bem simples de fazer. Então, bora fazer! Nós vamos iniciar fazendo o tabuleiro do jogo. Nós vamos fazer correntinhas, então, para isso, eu vou prender a minha linha na agulha. Eu vou laçar aqui sobre o meu dedo, jogando a minha linha para lá, fazendo um X no meu dedo, para fazer um nó corrediço. E agora, eu vou passar aqui por baixo desta linha, por cima desta outra linha, puxar aqui para fora, dando uma giradinha, tiro o meu dedo aqui de dentro e puxo as duas linhas para baixo, assim. Agora, eu seguro esta pequenininha aqui com a minha mão e puxo o fio do novelo, apenas para ajeitar a linha aqui na agulha. E agora, já está preso o meu fio na agulha. A partir daqui, eu vou fazer correntinhas. Então, eu vou fazer 18 correntinhas. A correntinha é laçar aqui na agulha e passar por dentro deste fio que está na minha agulha, assim. Vou passando sempre, puxando o fio e passando por dentro desta que está na agulha, ó, assim. Desta forma, laço, passo aqui por dentro. Laço e passo aqui por dentro. Eu vou fazer o total de 18 correntinhas. Então, este daqui é o meu nó, eu não conto. Começo a contar a partir daqui, onde formam os vezinhos. Então, 1, 2, 3, 4. E este que está na minha agulha, eu também não conto. Então, vou fazer o total de 18 correntinhas. Feitos meus 18 pontos, este que está na agulha eu não conto. Eu vou fazer um a mais. Então, venho e faço o ponto número 19, a correntinha número 19. Apenas para que eu consiga dar um intervalo para voltar e trabalhar no 18, tá? Então, essa daqui é minha 18, essa é a 19. É apenas uma correntinha de separação, para que eu consiga, olha, ele trave para que eu não volte dentro do mesmo ponto. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, pegando a primeira alcinha. Estão vendo que forma o meu vizinho aqui? Eu vou pegar só esta alcinha aqui de cima. Puxo a minha linha aqui pra cima, fico com duas na agulha e puxo o laço e puxo aqui por dentro das duas. Este é o ponto baixo. Eu vou fazer meu trabalho todo em pontos baixos, do começo ao fim. Então, eu vou vir agora aqui na próxima correntinha e fazer outro ponto baixo, pegando apenas esta alcinha de cima. Puxo aqui pra frente, laço, tiro as duas. Da mesma forma. Próxima correntinha, pego a alcinha de cima, laço, laço novamente, tiro as duas. Coloco aqui a minha agulha, puxo o fio, trago aqui pra frente, laço. E olha, conforme vocês forem fazendo ponto baixo, eu normalmente costumo fazer isso, olha, uma dica. Eu já puxo aqui e já viro o ponto abrindo. Passo aqui por dentro. Porque dessa forma, você abrindo ponto, os pontos ficam mais bonitinhos. Porque às vezes ele pode ficar um pouco viradinho assim. E quando você já passa o dedo assim, arrumando, ele já vai deixando o ponto de frente, para ficar mais bonitinho o nosso trabalho. Então, eu vou fazer exatamente isso até o final da minha carreira. Terminei aqui os meus 18 pontos, sempre confiram, tá?
sempre façam a contagem de pontos para que vocês não esqueçam de fazer nenhum ponto e não façam nenhum a mais. Este é o segredo agora para que a nossa base siga retinha. Eu vou mostrar para vocês o segredo das pontinhas, mas outro segredo é este, tá? Sempre confiram a quantidade de pontos. Eu sempre vou ter que ter 18 pontos. Como que eu conto os meus pontos? Aqui, olha, aqui eu tenho o meu primeiro e cada vezinho deste que eu vou formando é um ponto. Eu posso contar por aqui ou posso contar pelos vizinhos também que se formam em cima. Mas sempre tenho que ter 18 pontos. Então, cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho desta forma. Como essa correntinha que eu fiz, ela já ficou equivalente a um ponto. Se eu colocar um ponto a mais, olha, reparem que ele vai começar a abrir para o lado. Então, não posso fazer isso. Eu preciso vir aqui no segundo espacinho. Então, esta correntinha que eu fiz já vai ser equivalente a este primeiro ponto aqui, desta daqui, ó. Eu colocaria minha agulha aqui para fazer o ponto. Então, não vou fazer porque eu subi uma correntinha. Então, vou vir aqui neste segundo espacinho aqui, pegando as duas cabecinhas. Então, não vou vir nesta primeira, ó, essa é que está presa, que é da minha correntinha. Não vou vir nesta primeira, vou vir nesta segunda. Aqui que eu vou colocar a minha agulha, vou subir e fazer o ponto baixo. Venho na próxima, mais um ponto baixo. Outra dica para vocês, façam os pontos sempre da mesma forma, puxando da mesma forma. Treinem o movimento. Por quê? Desta forma, vocês não deixam espaço sobrando. Por exemplo, não puxem muito esta alça, porque se vocês deixarem folgado, ele vai começar a abrir também o trabalho e vai fazer buraquinhos. Então, deixem sempre essa alcinha mais justinha e façam o ponto com o mesmo movimento. Então, eu vou terminar essa carreira também em pontos baixos. Então, chegando aqui no final da minha terceira carreira, já conferi, tenho 17 pontos, contando com aquele primeiro que a gente começou aqui. Aqui, eu não posso esquecer de fazer este último, tá? Nesta fileira, ele ainda está bem visível, ele está aqui. Então, eu posso pegar as duas alcinhas e fazer aqui mais um ponto. Então, 18. Vou fazer a correntinha, retornar o trabalho, e aí, sempre de início, não esqueçam, a correntinha já é equivalente a este primeiro ponto aqui. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto também, preciso ter 18, só que começando do segundo. Então, toda começo de fileira, eu vou começar aqui do segundo. Então, chegando aqui no final da minha quarta fileira, olha, parece que acabaram os pontos. Então, eu preciso pegar este último aqui. Se vocês fizerem a contagem de pontos, vocês vão ver que tem 17. Ó, eu posso até passar despercebido e achar que não tem mais nenhum para fazer aqui, porque eu não tenho mais aquele vezinho de cima. Estão vendo? Não aparece mais vezinho de cima. A partir desta fileira e todas as próximas, não vai ter mais esse vezinho no final, porque a gente faz aquela correntinha para subida. Então, eu vou pegar nesta alcinha aqui. Estão vendo? Olha, aqui sai o meu ponto, aqui eu tenho o nozinho, e esta correntinha aqui sozinha do lado que eu vou pegar. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando esta alcinha, laçar e fazer o meu ponto aqui, neste lugar. Aqui vai ser o meu 18º ponto, e vai ser assim em todas as carreiras. E aí, continua a sequência normal de fazer correntinha, retornar o trabalho, pular o primeiro ponto, vir no segundo e fazer pontos baixos até o final. Desta forma, nós vamos garantir que a nossa base suba retinha nas duas pontas, tá? Então, fazendo exatamente desse jeito, a nossa base vai crescer bem retinha, quadrada. Chegando aqui no final da minha última carreira, eu já cortei meu fio, eu vou pegar esse ezinho que forma, passar a minha linha por dentro e vou puxar desta forma assim, para fazer um arremate. E agora, eu só vou esconder o meu fio, passando aqui por dentro. Eu vou descer o fio aqui
aqui neste fio e vou passar escondendo ele aqui logo nesta primeira carreira. Faço a mesma coisa aqui com a pontinha onde nós iniciamos a nossa correntinha, também escondo para o lado de cá. Com a minha base pronta, eu tenho 4 pedaços aqui de retalho, só para a gente conseguir, para vocês conseguirem visualizar como que eu vou precisar fazer as separações agora das linhas, as marcações, para que forme o tabuleiro do jogo. Então, eu vou precisar fazer 2 linhas de assim e 2 linhas de assim, na vertical e na horizontal. Dessa forma, eu formo 9 espaços para que eu possa colocar as peças do jogo. Então, essas partes têm que ser todas iguais. Então, eu preciso calcular mais ou menos a medida que eu tenho do meu quadrado, a medida que deu para vocês, e deixar um pouquinho da borda, para que a gente trabalhe deixando mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro. Como os pontos e as linhas são diferentes, vocês vejam o que fica melhor. Vocês deixarem 1 centímetro de borda ou meio centímetro. E nós vamos fazer considerando mais ou menos isso de espaço, deixando aqui a bordinha também. Então, para que eu pudesse visualizar as marcações para fazer no lugar exato, eu fiz aqui um esboço com aqueles fios de retalho que eu mostrei para vocês colocarem, para a gente ter noção, né, do espaço. E aí, eu fiz o seguinte, eu fui fazendo as medições. Então, aqui no meu, eu tenho 25. Então, eu preciso de 3 espaços iguais. Então, eu vou pensar nos múltiplos de 3, e aí eu preciso ter 24. Eu teria 8 centímetros para cada lado, certo? Eu vou descontar aqui meio centímetro de cada lado. Então, minha área trabalhada vai ser dentro do 24. Vou ignorar esta pontinha. E aqui dentro que eu fiz a minha divisão. O que que acontece é o seguinte, às vezes, a nossa medição vai dar bem em cima do ponto. Eu não tenho como fazer exatamente em cima do ponto. Por exemplo, aqui deu certinho. Aqui o mesmo tanto daqui, com a mesma medição daqui, a mesma medição daqui. Só que agora, neste pedacinho aqui, a minha medição, ela ficou bem em cima do ponto. Aqui eu não consigo colocar a minha agulha. Então, aqui, olha, bem aqui no meinho eu não consigo colocar. Então, eu preciso colocar ou um pouquinho pra cá ou um pouquinho pra cá. Então, foi isso que aconteceu. Eu já coloquei aqui a marcação nos locais onde eu consigo colocar a minha agulha e fica um espaço realmente proporcional. Então, para que eu consiga visualizar isso, para que fique exatamente igual, eu peguei só esse pedaço de linha, vocês só coloquem aqui, só passem aqui por cima e prendam aqui atrás. Então, só passando realmente por cima, para que vocês consigam visualizar as 2 linhas que passam aqui nesta parte e as 2 linhas que vêm aqui nesta parte. Assim, desta forma, eu consigo me planejar para ver onde vão ficar os meus traços. E aí, eu preciso fazer realmente os traços retos. Então, meçam realmente o quadrado de vocês e pode acontecer da linha passar exatamente realmente em cima da onde está o ponto fechado e você não conseguir trabalhar em cima daquele ponto. Então, você coloca um pouquinho para o lado, mas ajusta todas as linhas para que fique proporcional. E agora, nós vamos começar a passar o nosso fio para fazer a marcação. Então, eu vou pegar aqui a minha linha. Eu vou começar por aqui, por esta faixa aqui. Então, eu vou começar ela, eu não vou começar logo aqui, neste comecinho. E eu preciso começar sempre no mesmo lugar. Então, olha, eu estou dando uma distância, posso colocar até aqui a minha agulha. Aqui. E eu vou dar a mesma distância para os próximos pontos, quando eu fizer o comecinho. Então, vou deixar este espacinho aqui. Eu vou colocar a minha agulha aqui embaixo, eu vou pegar a linha e puxar para cima. Assim. Fazendo um Ezinho. Desta forma. E agora, eu vou caminhar sobre os pontos. Eu seguro aqui essa minha linha
pequena para não escapar e vou começar a caminhar sobre os pontos. Então, ó, coloco a minha agulha aqui e vou fazendo pontos baixíssimos nos demais pontos. Pego minha linha do novelo e eu preciso estar com ela preparada aqui quando eu colocar a agulha para conseguir pegá-la. Então, olha, pego a linha do novelo, trago aqui para cima, passo por dentro da linha que está na minha agulha. Venho aqui no próximo ponto, coloco a minha agulha por baixo. Ó, este fio aqui eu já posso até esconder ele aqui embaixo. Deixo ele pro lado de cá. Pego o fio do novelo, puxo aqui pra cima. Ó, vou puxar um pouco, ficou um pouco frouxo esse daqui, ó. Não deixem frouxo. Ele precisa ficar mais ou menos do mesmo tamanho para que a marcação fique bonitinha. Então, vou puxar o fio do novelo, coloco aqui no espacinho, no próximo espacinho, puxo e saio por dentro desta que está na minha agulha. Este fio aqui é o meu fio matriz, eu vou soltar ele e, ó, deixar ele aqui para que eu tenha referência e caminhe sobre a linha correta. Venho aqui no próximo, coloco a agulha aqui embaixo, puxo o fio para cima, fazendo ponto baixíssimo. E desta forma que eu vou caminhar até o final da minha carreira, deixando proporcionalmente o mesmo espaço que eu deixei aqui, fazendo sempre em linha reta, mais retinho que vocês conseguirem fazer caminhando aqui sobre o lugar onde eu fiz a minha marcação. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou cortar o fio. Aqui não tem problema vocês passarem pelo nosso fio de marcação, porque ele é um fio solto, ele não está costurado, depois é só puxar por dentro. E aí, eu vou puxar toda esta linha aqui para fora, desta forma, ó, puxo bem para prender. Vou jogar o fio lá para trás novamente. E aqui eu vou fazer o arremate aqui na parte de trás. Então, com a agulha menor, eu vou passar aqui por dentro e dar um nozinho. Feito aqui meu arremate, eu vou só esconder o meu fio aqui por dentro. A mesma coisa com o arremate deste lado também. Faço o nozinho, prendo, depois escondo ele aqui por dentro. E assim, eu vou fazer com as demais marcações, aqui embaixo e aqui em cima também. Eu vou fazer uma de cima, para que vocês vejam, porque o ponto, ele é um pouquinho diferente. O ponto por onde eu vou colocar a minha agulha, né? Mas o ponto vai ser exatamente o baixíssimo também, exatamente como eu já fiz. Coloquei a minha agulha aqui, onde eu vou iniciar o meu ponto. Olha, aqui nesta fileira, eu coloquei bem no meio do Vzinho, entre o Vzinho e o nozinho. E aqui atrás, eu saí também no meio do Vzinho. Aqui neste lugar, eu consigo colocar a minha agulha. Pode ser que no trabalho de vocês consigam colocar aqui do lado, fica até mais fácil. A minha marcação, para ficar até mais exata, ela acabou acontecendo aqui, porque senão ela aconteceria num lugar em cima do ponto. Então, aqui foi o melhor local. Então, eu vou puxar a minha linha aqui por dentro. Soltou. Passar de novo. Seguro o fiozinho aqui de baixo. Seguro o fio aqui e vou agora caminhando aqui nesta linha. Então, venho aqui neste próximo, laço, passo por dentro. Este primeiro aqui eu vou ajustar, para não ficar muito frouxo. Olha, puxou demais. Assim.
Agora, posso puxar o fio do novelo e continuar a colocar os pontos. Sempre vou colocar no mesmo lugar. Então, neste meu caso aqui, estou passando pelo meio do vizinho de cada ponto. E aqui a minha linha está bem em cima da onde eu vou passar, eu já posso tirar essa marcação. E vou continuar fazendo isso até o final da fileira. Terminei aqui a minha marcação, atrás ficou assim, o acabamento, escondi das pontinhas. E aqui a parte da frente. Agora, eu vou fazer as alcinhas para que a gente possa carregar depois como uma bolsinha. Então, eu vou pegar e fazer a alcinha aqui do lado, na lateral. Eu vou pegar aqui desta parte, que é mais essa parte aqui onde a gente tem as correntinhas, essa lateral a gente tem esse espacinho aqui maior. Então, eu vou pegar estas partes aqui para que elas sejam a parte de junção aqui da minha bolsinha. Para as alcinhas da bolsa, eu vou trabalhar com a agulha menor. Aqui estou utilizando a agulha 4,5, mas você pode utilizar a agulha 4 ou até mesmo a agulha 5, caso você não tenha a agulha 4. Então, eu vou laçar no meu dedo e fazer o nó corrediço, assim como nós já fizemos. Prendo na agulha e agora eu vou fazer correntinhas. Fiz as minhas 30 correntinhas, eu vou fazer uma a mais, apenas para que eu possa trabalhar aqui na minha correntinha de número 30, porque eu não consigo trabalhar se eu não der uma correntinha de separação. Então, eu vou pular, não conto essa da agulha, eu vou pular esta próxima, venho aqui na segunda. Vou pegar só a alcinha aqui de cima, assim, desta forma, laço, trago pra cima, fico com 2 na agulha, laço novamente, tiro as 2. Venho na próxima alcinha, pego só a alcinha de cima, laço, trago pra cima, laço novamente e tiro as 2. Eu vou fazer essa carreira toda de correntinhas com pontos baixos, exatamente desta forma. Cheguei aqui ao final da carreira, já cortei o meu fio, ficou desta forma. E aqui, para finalizar, eu só vou puxar o fio por dentro da linha que está na minha agulha. E vou puxar esta pontinha, assim. Agora, eu vou utilizar essas pontinhas também para prender no nosso trabalho. E para prender aqui na minha bolsa, eu vou contar 5 pontos da ponta para o meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui no 5º ponto, eu vou vir do lado avesso da minha peça, deste lado, vou colocar a minha agulha aqui no meinho do meu vizinho. Só que eu vou passar aqui por dentro deste nozinho também. Então, vou puxar os meus 2 fios por aqui. Puxo aqui, engancho os 2 fios e passo eles para cá. Assim, desta forma. Agora, aqui, eu vou passar um fio aqui por dentro, para que ele fique bem preso. E agora, eu já posso dar 2 nozinhos. 1 e 2. E aqui, este fio, eu vou esconder aqui por dentro. Agora, a minha outra alcinha, eu vou prender aqui 5 pontos para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui que eu vou prender. Eu vou amarrar aqui uma linha na pontinha, que é a ponta que nós não temos a linha, e vou prender exatamente da mesma forma como nós fizemos aqui. Eu vou fazer isso dos 4 lados com a outra correntinha também. Eu terminei de colocar aqui a alça da minha bolsa e já coloquei também um botãozinho de pressão para prender. Então, ficou assim por dentro, com os botõezinhos, 2 de cada lado. E aqui, o tabuleiro do jogo, já com as alcinhas que vão ficar aqui pro lado. Para fazer a laranjinha, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um anel mágico, então, vou colocar aqui sobre a minha mão, vou dar uma volta no fio e jogar para lá,
fazendo um X. Vou colocar a minha agulha por baixo deste, por cima deste outro, trazer aqui pra cima e dar uma giradinha. Agora, eu posso tirar a minha mão, passar por cima da agulha e passar aqui por dentro o fio. E agora, eu já tenho aqui meu anel mágico. E agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Então, eu laço a linha e passo aqui por dentro. Agora, aqui no meu anel mágico, eu preciso no total de 8 pontos meio altos. Aqui eu já tenho um equivalente a este ponto, essa correntinha que eu já fiz. Então, eu vou fazer mais 7 pontos meio altos. Então, eu vou laçar a minha agulha, passar por dentro do anel mágico, sempre, ó, passando por cima desses dois fios, pegando os dois fios. Pego o fio do novelo, trago aqui pra cima, fico com 3 na minha agulha, laço e tiro os 3. Ponto meio alto. Ó, sempre pegando aqui os dois fios. Novamente, laço, passo por dentro do meu anel mágico, trago a minha linha pra cima, fico com 3 na agulha, laço de novo e tiro as 3. Outro ponto meio alto. Terminei aqui o total dos meus 8 pontos. Eu vou puxar o meu fio, assim, para não soltar. Vou cortar a minha linha. Deixo um pouquinho assim. Corto. Agora, este fio que está aqui, eu preciso juntar com esta outra ponta. Então, eu vou puxar este fio que é do anel mágico. Puxem com cuidado para que não estoure o fio, para que ele vá se fechando. Então, sintam o fio por dentro e vão fechando com cuidado, bem devagar, para não arrebentar o fio, porque às vezes acontece de arrebentar o fio. Terminei meus 8 pontos meio altos. Agora, nós vamos fechar essa parte aqui da laranja. Nós vamos fechar aqui neste primeiro ponto. Então, lembra quando nós fizemos o primeiro ponto e a correntinha? É aqui que nós vamos fazer o fechamento. Neste primeiro Vzinho aqui, ó. Aqui está aquele primeiro ponto e aqui está a minha correntinha. É aqui que eu vou fazer o fechamento. Deste lado, do lado contrário, aqui eu já posso até soltar o meu fio. Posso passar ele todo pra cá. Agora, eu posso vir aqui, pegar essas duas alcinhas, que é a alcinha do Vzinho. Preciso pegar as duas, tá? Olha, cada Vzinho que se forma, eu vou vir aqui neste primeiro. Vou colocar este fio lá pra trás, vou passar lá pra trás o fio. Assim. Olha, eu ajeito a laranjinha e vou puxar bem. Aqui, eu vou simular o ponto. Então, eu vou vir aqui onde forma este nozinho aqui de trás, olha, aqui está o meu Vzinho. Eu vou colocar a minha agulha aqui neste nozinho de trás, passar aqui por dentro e passar aqui por dentro de onde saiu a minha linha. Ó, aqui, ó. Estão vendo que a minha linha está saindo daqui? Então, vou pegar todos esses fios e vou sair aqui da onde a minha linha sai. Vou voltar a minha linha pra cá, para que simule o ponto. Então, passo todos aqui por dentro. E o meu redondinho está bonitinho. Aí, aqui, você pode até se perguntar por que não colocar mais pontos, porque a intenção é realmente esta, com menos pontos, eu consigo fechar totalmente aqui o meu centro e consigo que esses pontos aqui, ao invés deles ficarem virados para fora, totalmente para fora, eles vão se voltar para dentro, porque está realmente apertadinho, para que eles fiquem do lado de fora. Então, eu já faço esse detalhe aqui também do lado de fora. A minha peça ao contrário fica assim, e esse detalhe aqui, ó, do caminho dos Vzinhos fica aqui na parte de cima. Então, é por isso que nós fazemos somente 8 pontos mesmo. Nós vamos fazer agora a nossa folhinha.
Então, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou primeiro fazer o nó corrediço, então, vou laçar o fio sobre o meu dedo, assim, dessa forma. Vou colocar a minha agulha por debaixo deste fio, passar por cima deste outro fio e dar uma voltinha. Agora, eu tiro meu dedo e puxo os 2 fios para baixo. Agora, eu seguro este fio pequenininho e puxo o fio do novelo apenas para ajustar aqui na minha agulha. Então, linha presa, eu vou fazer o total de 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3 correntinhas. Agora, esta correntinha que está aqui na minha agulha, eu não conto. Então, olha, eu tenho uma aqui, conto pelos vizinhos. Tenho 1, 2, 3. Eu vou pular esta primeira aqui, que é onde está prendendo a minha agulha. Vou vir aqui na alcinha desta daqui do lado, na segunda. Vou pegar só a alcinha de cima, assim. Vou puxar aqui pra cima e vou passar por dentro desta que está na minha agulha, que é um ponto baixíssimo. Então, eu já lacei, puxei aqui por dentro e vou passar por dentro desta. Quando vocês forem passar, pode até pegar aqui, ó, bem no biquinho e segurar aqui, assim, para que ela já faça o formato até de um biquinho. Ó, assim. Vocês vão vir aqui agora no próximo ponto, fazer a mesma coisa. Colocar aqui dentro, pegando só a alcinha de cima, laçar e já passar por dentro desta que está na agulha. Assim. Agora, eu vou pegar esses 2 fios aqui e passar por dentro desta linha que está na minha agulha, ó, o fio pequeno e o fio comprido, que é o fio do novelo, que ainda está no novelo. Então, passo aqui por dentro, passo as 2 aqui por dentro. E vou cortar o meu fio, o fio do novelo. Jogo tudo aqui pra fora e pronto. Minha folhinha já está pronta. Eu vou fazer uma folhinha para cada fruta. Para colocar a folhinha na minha laranja, eu vou utilizar a agulha menor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui onde foi o meu fechamento, onde eu fechei os meus pontos, onde eu fiz aquele ponto que eu simulei o ponto. Eu vou colocar uma das partes aqui dentro deste, ó, entre as 2 correntinhas, aqui no meio do meu vizinho. E vou puxar uma perninha da folha aqui pra dentro, assim, pego a perninha e puxo pra cá. Dessa forma, assim. Vou vir aqui no próximo, onde está saindo o meu ponto aqui por dentro do nozinho, vou colocar no mesmo lugar, pegando aqui um nozinho, e por dentro do meu vizinho, e vou puxar a outra perninha verde aqui pra trás. Dessa forma, assim. A folhinha vocês podem colocar deste lado ou podem colocar do outro lado. Vocês podem colocar na peça e ver como que fica melhor. Algumas folhinhas eu fiz para um lado, algumas eu fiz para o outro, para que fique diferente, para que não pareçam todas exatamente iguais. E aí, aqui atrás, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as 2 perninhas verdes, vou vir aqui debaixo deste fio, vou puxar este outro fio aqui debaixo deste outro nozinho, para que apareça bem pouco. Puxo meu fio pra cá, assim. E agora, eu vou dar um nozinho. Nó bem apertado. Podem puxar bem. Agora, essas 2 perninhas, eu vou esconder aqui por dentro da laranja. E essas partes aqui também, as perninhas laranjas também, eu vou puxar bem e vou esconder aqui por dentro, uma para cada lado, do verde e uma para cada lado do laranja. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer aqui e vocês façam aí, apenas colocando a agulha aqui por dentro e escondendo bem os fios, para que não apareça de nenhum lado. E aí, aqui desse lado, a nossa laranjinha vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a nossa maçã. Então, eu vou fazer um anel mágico, assim como eu fiz na laranjinha. Então, vou passar sobre a minha mão o fio, formando um X,
Vou passar aqui por baixo deste primeiro fio e por cima deste outro fio. Puxar aqui pra frente, dar uma giradinha, soltar, segurando tudo, laço e passo aqui por dentro. Tenho o meu anel mágico. Agora, eu vou fazer 8 pontos meio altos. Então, também assim como a laranjinha, tá? Da mesma forma, mesmo ponto. Fiz meus 8 pontos, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, puxar o fio aqui pra cima e já passar por dentro deste fio que está na minha agulha, assim. Agora, este fio que está aqui na minha agulha, eu vou puxar uma parte e vou cortar. Assim. Agora, eu puxo ele todo aqui pra fora e já jogo ele aqui por dentro do anel mágico. E agora, eu vou fechar o meu anel mágico. Então, ó, já ajeitem e puxem o fio, lembrando de tomar cuidado para não arrebentar o fio. Então, vão sentindo o fio por dentro, ele vai caminhando, parece que ele dá uma voltinha mais fácil e a outra voltinha que fica um pouco mais difícil, porque ele vai puxando os fios, os 2 fios, né, que estão dentro. E assim, a gente vai fazendo o nosso formato da maçã. Fica parecendo até um pouco de um coração, né, só não tem a pontinha aqui embaixo. Olha que gracinha que fica. Muito fofo, né? Então, puxem bem todo o fio. Aqui, esse daqui. Pra fechar bem a bolinha do centro, tomando cuidado para não arrebentar. E agora, nós vamos colocar a folhinha. A folhinha da nossa maçã, como nós fizemos o fechamento aqui um pouquinho diferente, a gente também vai fazer um pouquinho diferente. Eu não tenho aquele fechamento que eu tenho na laranja. Então, nós vamos pegar essa parte, o fio que sai aqui, que fecha, o fio do fechamento, eu vou puxar bem, terminar de fechar bem. Vou vir aqui deste outro lado e pegar uma alcinha aqui deste lado. Assim, e vou passar o meu fio pra lá. Desta forma. Segura aqui um pedacinho dele e passa o restante. Deixa aqui uma pontinha dele pra cima. Aqui, ó. Fiz um espacinho, eu vou vir com a minha folhinha. Vou olhar também para que lado que eu quero colocar. Ó, pra lá ou pra cá. Essa daqui eu vou colocar pra lá. E eu vou colocar as 2 partezinhas aqui dentro dessa alcinha que eu fiz. Colocando, passando assim, desta forma. E eu vou prender bem agora, puxar muito, mas muito bem o vermelho, bem forte. Assim. Não, ela tá querendo ficar pra lá, não tem problema. Então, olha, vocês puxem e escolham o lado que vocês acharem melhor. Não tem lado certo, tá, gente? Os 2 lados ficam bonitinhos e é só você ajeitar, olha, a folhinha. Tanto pra lá quanto pra cá, ela fica ajeitadinha no formato de folha, tá? Aí, aqui, eu vou puxar este vermelho, vou passar uma perninha só da parte verde aqui por dentro do mesmo lugar onde eu passei este vermelho. Passo uma perninha só. Por que que eu prendo a folhinha com um nó? Porque como é criança que vai mexer, às vezes eles podem puxar com força o cabinho para não acabar soltando, porque é realmente ruim o brinquedo desmanchar. Então, eu acho muito interessante vocês darem um nozinho mesmo, e até depois que passar o fio por dentro, passar uma colinha. E aqui a mesma coisa, tá? Eu vou esconder este fio pra cá, este fio que também que está pra cá, eu vou esconder aqui por dentro dessa rodelinha da maçã, bem aqui por dentro, sem passar pra parte da frente. Eu já fiz uma aqui, eu vou mostrar pra vocês como ficou, olha. Ela fica assim. Aparece bem pouquinho e o fio está todo aqui por dentro.
E aí, aonde você fizer a finalização, você pode passar a colinha, ó, tem um fiozinho aqui. Passar a colinha e pegar com a ponta da tesoura ou com a ponta da agulha e enfiar para dentro, para que fique bem escondidinho desta forma. Vocês vão fazer no total de 6 laranjas e 6 maçãs. 5 são para o jogo e nós temos uma a mais para fazer o chaveiro, tanto da maçã quanto da laranja, para colocar penduradinha na bolsa do lado de fora. Então, são 5 laranjas para o jogo, 5 maçãs para o jogo, mas no total vocês vão produzir 6 laranjas e 6 maçãs. E para fazer o nosso chaveiro, eu fiz aqui 2 correntinhas simples. Aqui, essa daqui está com 23 centímetros e essa daqui está com 27, um pouquinho maior mesmo. Por quê? Para dar uma diferença, um desnível quando a gente for pendurar eles aqui, para um ficar um pouco mais para baixo, o outro ficar um pouco mais para cima. E eu vou prender da seguinte forma: eu vou vir aqui atrás da minha maçãzinha e da laranja, vou colocar a agulha, passando por um dos fios aqui de cima, e vou puxar a correntinha. Assim, puxo ela aqui por dentro. E aí, eu vou colocar a correntinha no meio, deixar nivelado aqui no meio, para ficar penduradinha, assim. E aí, para prender, vou fazer a mesma coisa com a laranja. Para prender, eu vou prender aqui em uma das alcinhas, aqui no cantinho, com um simples nozinho mesmo. Assim, desta forma. E a mesma coisa eu vou fazer com a laranja. Como o fio é menor, então ela vai ficar um pouquinho mais para baixo. Você pode pôr uma de cada lado, mas eu acho que fica mais charmosinho as duas aqui no mesmo lado. Então, também vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a maçã. Bom, pessoal, nosso tabuleiro está pronto. Olha como ficou magnífico, muito lindo e divertido. Então, depois de terminar de brincar, a criança pode transformar o tabuleiro em uma bolsinha para levar o jogo. Então, é só fechar aqui e guardar as frutinhas aqui dentro. E está pronto. Olha como ficou fofo. Muito legal, né? Então, se vocês curtiram, já deixa aquele like para mim, compartilhem o vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, e sugestões também para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, e até o próximo vídeo!